Esse vídeo é para falar de duas coisas bem importantes para quem começa a fazer brinquedos com a gente aqui. A primeira é sobre o cupom desconto, ou seja, desconto especial para alunos e que tu encontras aqui num dos tópicos, né, nos tópicos seguintes a esse vídeo. E o outro que está junto disso é uma questão dos prazos para envio, principalmente do envio de tecidos, tá? Então vamos lá. Esse vídeo, inclusive, é uma resposta a muitas dúvidas que a gente tem ao longo do tempo e que, como todos os aspectos nos nossos cursos, a gente tenta sempre trazer de uma forma mais clara aquilo que para nós às vezes é óbvio, para quem está começando, para quem está conhecendo esse tipo de brinquedo e conhecendo o nosso ateliê e as nossas rotinas aqui, fica estranho. Então, por isso esse vídeo, tá bem? Bom, então, começando pela questão do cupom de desconto. Por que alunas têm cupom de desconto? Porque a gente entende que quem está comprando um curso, está se aproximando da gente aqui, vai de alguma forma querer fazer brinquedos para vender. E por isso também quer preços especiais para poder vender. E a gente só consegue fazer isso porque, ao ter alunas, a gente consegue comprar materiais em maior quantidade que nós também vamos usar aqui no ateliê. Porque, ao contrário do que possa parecer, a gente não dá só cursos, a gente também tem um ateliê e continua fazendo brinquedos. Então, à medida que a gente precisa comprar material para nós e para vocês, a gente consegue comprar em maior quantidade. E por isso, a gente privilegia as nossas alunas para terem um desconto, ou seja, o preço vai chegando mais perto do custo que tem para nós também. Então, é importante que vocês saibam isso, que ao ser alunas, a gente traz para vocês um custo diferenciado do que alguém que chega no ateliê e compra tecidos sem ser a nossa aluna. Mas não é só a compra da quantidade. A gente dá esse desconto porque o que a gente faz? Quando a gente vai fazer o processo de estamparia dos tecidos aqui, a gente também já faz para vocês. Então, a gente usa a mesma rotina que a gente tem aqui para a produção dos nossos brinquedos, a gente inclui vocês na nossa rotina. E isso barateia. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Para quem já faz sublimação, já entende isso. Mas para quem está começando nesse mundo, essa rotina da estamparia é desconhecida. Então, antes de estampar, a gente precisa trabalhar na arte aqui no computador. Então, mesmo que eu já tenha essa arte, cada vez que eu vou fazer um tecido, eu tenho que abrir essa arte, tenho que ver se está tudo ok, de acordo com o pedido, se não teve uma alteração, então eu confiro a arte. Depois vai aqui para as impressoras para imprimir o papel, tá? O papel sublimático, certo? Depois de ter impresso esse papel, é que vai lá para a prensa com o tecido e vai ser estampado, tá? Então, por aí vocês veem que, ao vocês fazerem um pedido com cupom desconto, ou mesmo os que fazem pedidos pela loja, a gente não tem estoques, nós somos artesãs como vocês. A gente faz de acordo com os pedidos, porque se eu tivesse aqui estantes cheias de tecido como uma empresa, eu teria que ter muitos tecidos. E aí sim a gente não teria a condição de trabalhar de forma artesanal, que é o nosso caso aqui, como vocês. À medida que vocês compram tecidos, a gente faz. Assim como a gente faz brinquedos sob encomenda aqui. Mas isso é papo para outra história. Para outro momento, né? Como é que a gente faz com os brinquedos. Bom, então, por isso que existe um tempo para a gente atender vocês e existe um prazo.
Mas isso não é só uma questão de organização, é sim de produtividade, porque se a cada pedido eu sair para fazer todo esse processo, eu não consigo me organizar nas outras coisas. Então, eu tenho uma noite ou um dia, né, um horário específico em que eu faço as impressões. Abro o programa de artes aqui, faço as impressões conforme o pedido no papel. Aí tem um outro dia que a gente tem agendado já sempre aqui, que a Marta vem aqui para fazer a estamparia. Por quê? Porque ela também não poderia sair a cada pouco da casa dela para vir aqui fazer uma estamparia. A gente não é produtivo, né? Para quem já tem experiência com artesanato, sabe que a gente precisa de uma rotina. Para ti que está chegando, talvez isso seja novidade, que a gente não fica fazendo as coisas a qualquer tempo, a qualquer hora. A gente precisa organizar. Mas não é só o tempo que a gente precisa organizar. A prensa, ela vai a 200 graus. Cada vez que eu ligo a prensa, dispara o relógio de contagem da luz elétrica. Mesma coisa quando a gente usa ferro de passar roupa, equipamentos, né, na cozinha, por exemplo, que aquecem. Mas a prensa que vai a 200 graus aqui, ela consome muita luz. Eu fiz um cálculo e cada vez que a gente liga ela, a gente gasta de R$25 a R$35, tá? Cada vez que a gente liga para estampar. Como é que a gente faz isso ser produtivo e não dar prejuízo? Eu tenho que fazer várias estampas no mesmo horário. Porque se eu fizer um tecido que custa R$25 e ligar a prensa só para ele, o que aconteceu? Os R$25 foram só para pagar a luz, né? Então, é importante que vocês tenham essa clareza de que os prazos precisam ser respeitados para que a gente possa atender com esses descontos. Ou mesmo, né, quem está comprando direto na nossa loja é nesse mesmo prazo, porque senão não teria como praticar aquele custo. Além disso, tem mais uma outra questão na rotina, que é levar para o correio. Cada vez que precisar levar no correio, se eu tiver que todo dia levar uma coisinha lá, eu vou gastar gasolina, ou eu vou gastar tempo se eu for a pé, né? E eu também não posso colocar esse custo em cada produto, ele tem que ficar diluído, né? Então, a gente precisa deixar juntar para levar uma, no máximo 2 vezes por semana, produtos para o correio. Tá? Então, isso também é importante. Por isso que a gente tem aqui uma organização que, a princípio, é de 1 vez por semana é que a gente faz a grande estamparia. E por isso que o tempo mínimo para confecção é de 5 dias úteis. Não é porque demora 5 dias para fazer o tecido de vocês, mas porque eu preciso agendar um dia para fazer essa estamparia, para garantir essa diluição do custo e para vocês terem esses descontos. Deu para entender isso? Então, em geral, a nossa estamparia aqui é nas sextas-feiras. Essa é a rotina desse momento em que eu estou gravando esse vídeo, tá? E eu acho que ela vai se manter por um bom tempo, até porque a gente já vinha fazendo mais ou menos na sexta ou sábado. Mas então, a principal estamparia que acontece aqui é nas sextas, se tiver um feriado, se tiver férias, enfim, daí são outros momentos que daí a gente geralmente até avisa vocês a partir de 1 e-mail, tá? Mas significa o quê? Se eu estampei na sexta e tu pedires no sábado ou no domingo, vai levar 5 dias úteis, porque eu só vou estampar de novo na sexta-feira seguinte, né? Então, 5 dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vou encaminhar no dia seguinte para o correio, que é na segunda-feira. Agora, se tu pedisse na quinta-noite, se der tempo de fazer todas as impressões, né, na quinta-noite, e geralmente, então, a gente realmente encaixa ainda na sexta-feira, vai ser na sexta-feira, tá? Bom, acontece impressão fora disso?
até pode acontecer. Às vezes nós também temos urgências de fazer estampas que a gente não tem prontas para fazer brinquedos aqui e estampa mais uma vez. E aí pode até ser que seja encaixado nessa outra vez, tá? Mas isso não é certo. Então, se tu tens uma urgência, possivelmente a gente vai atender só se tu tens uma quantidade muito grande. E aí vem mais um detalhe sobre preços, prazos e atendimento de urgências, né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas se comprar 2 fica mais barato? Se comprar, gente, 2 ou 3 ou 4 não é preço de atacado, né? Qualquer lugar que vocês forem comprar tecidos, forem comprar outros insumos para os artesanatos que vocês fazem, atacado é quantidade maior, né? Por isso, o que a gente chama de atacado aqui? Quando a pessoa compra, no momento que eu estou, a gente tem um valor mínimo de compra, independente do tipo de tecido que está comprando, a gente estabelece um valor mínimo de compra, tá? Então, o que acontece? Aquele valor mínimo, dependendo do tipo do brinquedo, por isso que eu não gosto de deixar gravado aqui, porque senão depois a pessoa entende que é esse número ou não, né? Mas então a gente tem sempre um cupom de desconto que está ali para qualquer pessoa que chega no ateliê, seja aluna, seja outra pessoa, que nesse momento se chama Super 15, tá? Eu não gosto de dizer o número e os valores, embora em alguns vídeos aqui a gente tenha, porque às vezes a pessoa não se dá conta de que, bom, isso é o valor da hora em que se gravou esse vídeo. Mas isso pode mudar, mas a lógica não muda. Então, o que eu quero te dizer assim, que a gente tem alguns kits, né, de determinados tipos de brinquedos aqui, que aí custa mais em conta. E tem valor mínimo para uma compra com aquele valor, tu vais poder usar esse cupom de desconto especial que sempre está ali na loja, olha com atenção que tu vais encontrar, para então ter também um desconto. Então, assim, se alguém eventualmente compra um volume grande, que vai ter essa característica de atacado, a gente até vai fazer uma estamparia extra, porque ela realmente está fazendo uma compra grande. Agora, para uma compra pequena, a gente não tem como fazer esse momento extra de estamparia e fazer em menos dias, porque a gente teria um custo maior. E para concluir a questão dos prazos, eu quero lembrar que uma coisa é o nosso prazo, e a gente atende esse prazo quando a gente coloca ele aqui. Quando a gente, por alguma razão, não conseguiu, a gente até muitas vezes envia de uma forma diferente, sem custo adicional para vocês, porque a gente teve problemas aqui com prazos, né? Dependendo da situação. Agora, o prazo do correio, gente, ele é um prazo estimado. O único prazo do correio que é mais assertivo é o SEDEX. PAC e carta registrada são prazos estimados. Então, se vocês me perguntam e eu digo, olha, quando eu encaminhei o prazo tá 8 dias, 7 dias, ou o prazo que aparece para vocês ali do correio, ele é um prazo estimado, gente, né? Então, a gente também não tem como garantir que necessariamente vai chegar naquele prazo estimado. Tanto que eu não posso registrar uma reclamação antes de não ter estourado os prazos estimados efetivamente que o correio apresenta, tá? Então, quem já faz artesanato e vende pelo correio já entende isso melhor. Mas a gente sabe que talvez algumas que estão começando nem sempre vão ter essa compreensão de que isso também tem que ser considerado. E, aliás, mais um detalhe. Por que a gente não tem frete grátis? Só em alguns kits, a gente, na verdade, ele não é grátis, ele está embutido dentro daquele kit, é porque a gente quer evitar de aumentar mais ainda os nossos produtos para dar frete grátis. Eu não sei se tu sabes, mas quando tu compras algo com frete grátis em alguma loja online, é porque esse preço está diluído no preço dos produtos. E é claro, grandes empresas podem diluir pouco no produto,
Mas a gente, como artesã, e isso vale para ti também, para colocar frete grátis para mandar para tua cliente, tu vais ter que cobrar isso dentro do preço do produto, senão vai ter prejuízo, né? Então isso também é importante e vale já como uma dica para ti. Tá bem? Como todos os vídeos e todos os conteúdos aqui do curso, tu podes colocar aqui abaixo as tuas perguntas adicionais sobre isso, que a gente depois pode tanto te responder, quanto, quem sabe, criar novos conteúdos sobre essa conversa que a gente teve aqui, tá bom?